Hoje temos um problema interessante que despertou o interesse da comunidade mundial. Prepare-se para se surpreender enquanto mergulhamos na reviravolta surpreendente dos acontecimentos em torno dos maiores projetos de megacanais no Afeganistão, que impressionam a China e os Estados Unidos. O Afeganistão está realmente se desenvolvendo, mas mais inovação será necessária. Vamos embarcar juntos nessa jornada interessante. Relações Afeganistão-China. À medida que descobrimos a incrível história dos projetos de megacanais do Afeganistão, vamos descobrir as considerações fascinantes que inspiram esses projetos importantes enquanto exploramos o fascinante mundo dos realizadores. Junte-se a nós enquanto examinamos e descobrimos se há mais essa história. Por favor, inscreva-se no canal do YouTube e fique ligado para descobrir a realidade por trás disso. As relações entre Afeganistão e China têm sido principalmente favoráveis ao longo da história, com vínculos comerciais que remontam de pelo menos ao período Han e a lucrativa Rota da Seda. Ambas as nações agora têm embaixadas em Pequim e Cabul, respectivamente. A China tem uma longa história de envolvimento na Ásia Central e desempenha um papel significativo na modelagem do futuro do Afeganistão. O Afeganistão agora representa uma mistura de oportunidades e desafios para a China. O terrorismo, o extremismo islâmico e o tráfico de drogas representam uma ameaça à segurança doméstica da China, enquanto as riquezas naturais do Afeganistão e a sua localização estratégica entre a Ásia Central e do Sul o tornam um potencial alvo atraente para o investimento chinês. Embora a busca pela dominação regional tenha levado à desconfiança mútua, as duas nações têm interesses estratégicos em manter governos, combater o terrorismo e promover o crescimento econômico na Ásia Central, no Afeganistão e no Paquistão. Entre outubro e dezembro de 2001, a China não participou dos esforços dos Estados Unidos e da OTAN para derrubar o Talibã. Apesar do interesse intrínseco da China na segurança de longo prazo do país, a liderança chinesa é firme ao afirmar que não assumirá compromissos com a ISAF, nem enviará tropas de combate para o Afeganistão. Comandantes do alto escalão do PLA, por outro lado, sugeriram recentemente que o exército chinês poderia potencialmente apoiar uma força de paz da ONU no Afeganistão com mandato. Os oficiais de alta patente enfatizaram que o envio de uma força de paz chinesa ao Afeganistão estaria de acordo com os compromissos históricos da China com as operações da ONU, que não envolveram soldados de combate. Engenheiros, incluindo especialistas em desminagem, unidades médicas e polícia civil, foram mencionados como os tipos de implantações de ajuda à segurança que o exército chinês poderia apoiar. Desde o estabelecimento da nação moderna do Afeganistão, em 1709, as relações foram rapidamente positivas ou tensas, mas na história recente, têm sido mais amigáveis, incluindo durante a maior parte do século XX, com a China fornecendo ajuda econômica e empréstimos multimilionários para desenvolver o Afeganistão durante o início da Guerra Fria. Após a divisão sino-soviética e a invasão soviética do Afeganistão em 1979, a URSS instalou administrações pós-soviéticas e anti-chinesas no Afeganistão. Essa parceria foi momentaneamente rompida. No entanto, após a retirada dos soldados soviéticos e o subsequente débito das relações sino-soviéticas e russo-chinesas, as relações China-Afeganistão melhoraram drasticamente no século XXI. Desde que os Estados Unidos invadiram o Afeganistão, o envolvimento político da China tem sido limitado, mas as relações comerciais continuaram, com a China sendo o maior parceiro comercial do Afeganistão e fornecendo milhões de dólares em ajuda ao longo da guerra. A influência e presença diplomática da China no Afeganistão cresceram ao longo dos anos, e a China pode ser capaz de ajudar a negociar a paz no país devastado pela guerra. A China, como todos os outros países em 2023, não reconhece o restabelecimento do Emirado Islâmico após o Talibã retomar o controle do país em 2021. As autoridades do Talibã começaram a divulgar um novo canal em desenvolvimento no norte árido do Afeganistão. Um novo vídeo do YouTube mostra escavadeiras reluzentes correndo sobre dunas de areia e funcionários de diversos grupos étnicos trabalhando juntos. De acordo com o regime islâmico, 5.500 trabalhadores estão trabalhando no projeto o dia todo, utilizando quase 3.300 peças de maquinaria. O canal Quashtepa, quando concluído, transportará água do rio Amudarya para a agricultura. O rio, antes conhecido como Oxus, começa no Afeganistão e no Tajiquistão, flui para o Uzbequistão e é um dos mais longos da Ásia Central.
O Talibã antecipa que a iniciativa converterá 550 mil hectares do deserto em terras agrícolas muito necessárias. O canal é um teste significativo da capacidade do Talibã de governar no meio de notícias terríveis do Afeganistão, incluindo a iminente pobreza de quase toda a população de 40 milhões de habitantes. Muitas pessoas duvidam que tenhamos a capacidade de implementar este projeto, entre aspas, disse o CEO da Corporação de Desenvolvimento Nacional, Abdul Rahman Atash. Demonstraremos que o Afeganistão pode fortalecer a sua economia e realizar projetos nacionais por conta própria. O Talibã está construindo o canal Qush-Tepa, no norte do Afeganistão, para desviar água do rio Amudarya. O Uzbequistão está preocupado que o canal tenha um impacto negativo em sua agricultura. Ao desviar a água do rio Amudarya, o canal projeta agravar o desastre do mar de Aral. No entanto, em 2023, autoridades uzbeques se reuniram com representantes do Talibã para discutir sobre o canal Qush-Tepa. O plano prevê a transformação de 550 mil hectares de deserto em agricultura, segundo o Talibã. O Talibã priorizou a construção do canal Qush-Tepa. Especialistas e engenheiros independentes expressaram dúvidas sobre o projeto, afirmando que o Talibã não tem o know-how para concluir o canal com sucesso e que o financiamento do projeto seria difícil, pois nenhum doador estrangeiro está pronto para financiá-lo. O Afeganistão não assinou nenhum acordo regional ou internacional que regule o uso dos cursos de água transfronteiriços da região. As águas do rio Amudarya foram divididas entre 4 repúblicas da Ásia Central: Tajiquistão, Uzbequistão, Turcomenistão, Quirguistão. Mas o Afeganistão ficou de fora. O Talibã alegou que o país tem o direito de usar as águas do rio Amudarya como todos os outros. Compartilhamento de água do Amudarya. Embora tratados anteriores do Amudarya tenham sido estabelecidos entre a União Soviética e a administração de Cabul, datando de 1946, esses acordos nunca abordam explicitamente o tema do compartilhamento de água do Amudarya. Acordos posteriores, como o Acordo de Almaty pós-soviético, nunca incluíram o Afeganistão como signatário em discussões sobre o uso da água na bacia. Isso deu uma margem significativa para a União Soviética e depois para os estados independentes da Ásia Central, Tajiquistão, Turcomenistão e Uzbequistão desenvolver os recursos hídricos de bacia, resultando na construção do enorme canal Karakum, onde o Turcomenistão retira a maioria de seus recursos hídricos. Embora o Tajiquistão tenha feito várias tentativas de abordar essa questão, o assunto de memorados de entendimento entre o Tajiquistão e a ex-República Islâmica do Afeganistão nunca se estendeu ao compartilhamento de água, nem incluiu os signatários dos estados da bacia, cujos recursos hídricos estão muito mais ameaçados por desvios de água para o Afeganistão do que os do Tajiquistão. Sem um entendimento claro em Cabul ou em qualquer nação da Ásia Central sobre os direitos do Afeganistão às águas do Amudarya, os governos da região só podem contar com precedentes. O atual acordo com o governo, chamado o Acordo de Almaty, baseia-se em divisões de alocação de água que foram originalmente concebidas no Protocolo 566 da era soviética, que assumia apenas que o Afeganistão desviaria 2,1 bilhão de metros cúbicos, muito menos do que o potencial de 10 bilhões que o canal Qush-Tepa poderia desviar. As promessas de colaboração de delegação uzbeque em relação aos princípios internacionais não são uma declaração conciliatória. Eles enviam uma forte mensagem de que o canal Qush-Tepa é impossível sob o sistema regulatório existente que administra o Amudarya. A crise da escassez. O desvio de água do Amudarya ameaça gravemente a estabilidade do Uzbequistão. Além da ameaça à economia algodeira do país, que investiu enormes recursos para se ligar aos mercados globais, a acidificação do mar de Aral já cobrou um preço severo ao país. Além disso, tornou os habitantes uzbeques mais doentes, especialmente na região de Karakalpakstan. Como resultado da exposição da população a poluentes graves, o crescimento populacional no território autônomo diminuiu e a mortalidade infantil, tuberculose e bronquite aumentaram. A diminuição do fluxo de Amudarya não só agravaria esses problemas, mas também prejudicaria o empregador principal de Karakalpakstan. Não está claro se Tashkent está disposto a sofrer as consequências de tal tragédia, considerando que foram forçados a retirar revisões constitucionais que tratavam o status de Karakalpakstan, o que provocou tumultos no ano passado. Diante dos recentes julgamentos dos manifestantes de 2022, bem como das emendas iminentes à Constituição do Uzbequistão, parece ser um momento politicamente delicado para abrir mão dos recursos hídricos para os afegãos. As preocupações do Turcomenistão são semelhantes às do seu vizinho do norte. Como nação que obtém a grande maioria de sua água do Amudarya, Ashgabat não pode se dar ao luxo de ceder terrenos aos afegãos em termos de compartilhamento de água na bacia. Essa escassez também não parece ser transitória.
De acordo com os relatórios do governo deste ano, o canal Karakum, a principal fonte de água do Turcomenistão, está enfrentando grave escassez de água. Para o Turcomenistão, a ameaça potencial do canal Kostepa não é um problema, mas uma catástrofe. Existem outras soluções potenciais para esse problema que o Turcomenistão pode buscar, como uma proposta de dessalinização do Mar Cáspio, mas elas não são isentas de despesas. Além dos potenciais danos ambientais, tal instalação exigiria expertise externa e novas infraestruturas, e levaria pelo menos 5 anos para ser construída, dada a rapidez com que o canal Kostepa está sendo construído. Soluções potenciais: incentivos à cooperação. Independentemente da resistência nominal que os países ajusante possam ter em relação ao canal, existem vantagens claras em trabalhar com o Talibã nesse assunto. O Turcomenistão e o Uzbequistão têm tentado persuadir Cabul para colaborar no projeto previsto do oleoduto TAP, que seria Turcomenistão, Afeganistão, Paquistão e Índia, por décadas. Com os parceiros já tendo investido grandes quantias de dinheiro no projeto, a recente declaração do Talibã de que o desenvolvimento continuará pode eventualmente resultar na recuperação de alguns desses investimentos. Tudo isso acontece enquanto a Índia, um dos principais beneficiários do oleoduto, expressa interesse em diversificar as suas fontes de hidrocarbonetos. Portanto, um conflito sobre a água pode ameaçar substancialmente esse projeto em um momento em que a região tem uma alta probabilidade de ser exposta a novos mercados de gás natural. Portanto, a colaboração no Kostepa não é necessariamente um jogo de soma zero. Os governos da região também têm estado ansiosos para manter conexões relativamente fortes com o Talibã em questões de contra-terrorismo, além da possibilidade de que disputas sobre águas possam prejudicar essas negociações de contra-terrorismo. Há uma forte argumentação de que o canal Kostepa terá uma influência direta sobre esses esforços. O norte do Afeganistão, onde o canal está sendo construído, tem sido há muito tempo um campo de batalha para o Talibã, tanto historicamente como atualmente. Nos últimos meses, a província do Estado Islâmico Khorasan realizou múltiplos ataques na província de Balkh, incluindo o assassinato do governador. O canal Kostepa não surgiu do nada. Essas realidades influenciam o seu design. As torres agrícolas aumentadas pelo canal podem fornecer novos territórios para as tribos Pashtuns, aliadas ao Talibã, ocuparem, consolidando assim a dominação do Talibã na região. Qualquer tentativa dos países da Ásia Central de obstruir o desenvolvimento do canal pode causar maior instabilidade na parte do Afeganistão mais próximas de suas fronteiras. Muito obrigado por assistir. Agora você pode escolher um dos 2 vídeos que estão aparecendo na tela e continuar aprendendo mais sobre o mundo dos negócios ao redor do globo. Nós somos a Elite Global e até o próximo vídeo.